Abra suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Meus irmãos, o apóstolo Pedro deixou bem claro nos versículos anteriores qual era o seu desejo para com os peregrinos. Lembrem-se que nós estamos traçando uma linha temática em toda a primeira carta do apóstolo Pedro, falando sobre vivendo como peregrinos e forasteiros. Nós já estamos na quarta mensagem em sequência. Na mensagem passada, nós comunicamos a vocês uma mensagem temática a respeito do desejo que o apóstolo Pedro tinha em fazer com que esses crentes entendessem os pormenores da graça e da paz do nosso querido e amado Deus. O desejo de Pedro era que esses crentes entendessem que através da misericórdia de Deus, Deus estava com eles, que através do amor de Deus, Deus tratava eles com bondade, e que Deus, através do sacrifício do seu eterno Filho, Ele formulou a paz que não havia entre os homens por causa do pecado. Dessa forma, Pedro testifica a esses crentes que eles podem descansar tranquilos, que eles não são mais inimigos de Deus. Agora, eles estão reconciliados com Deus, eles estão reconciliados consigo mesmo, e eles estão reconciliados com o próximo. Esse é o desejo do apóstolo Pedro para com esses crentes. Neste momento, irmãos, a partir do versículo 3 ao versículo 4, nós iremos abordar o seguinte tema: os privilégios dos peregrinos. Quais são os privilégios daqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade, que foram chamados pelo Espírito Santo no tempo e no espaço? Quais são os privilégios desses indivíduos? O que eles desfrutam aqui e agora, e o que eles poderão desfrutar numa eternidade futura ou em algo escatológico? Neste parágrafo, o apóstolo Pedro irá revelar a esses peregrinos quais são exatamente esses privilégios que eles desfrutam por fazer parte das fileiras daqueles que são maltratados por causa da sua fé. Lembrem-se que o contexto em que está inserido esses indivíduos são contextos de perseguição. Eles estão sofrendo por causa da sua fé. E por causa dessa situação, eles poderiam se achar desprivilegiados, ou pessoas que não tinham privilégios nenhum. Mas não, Pedro exatamente vai rebater essa ideia e mostrar a esses crentes que eles são as pessoas mais privilegiadas do planeta Terra.
aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que Jesus Cristo morreu por eles, e aqueles que o Espírito Santo os chamou e aplicou na vida deles a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, são, de fato, pessoas para caminharem a sua vida cristã de cabeça erguida, de peito estufado, com um sorriso nos lábios, mesmo enfrentando as mais diversas perseguições e tribulações, mas eles são, de fato, pessoas privilegiadas. E que privilégios são esses, irmãos? Veremos a partir de então. Qual é o primeiro privilégio que esses indivíduos têm por fazer parte das fileiras daqueles que servem a Deus? O versículo 3 fala de algo chamado regeneração. O primeiro privilégio que os eleitos de Deus têm, o primeiro privilégio que os peregrinos que sofrem por causa da sua fé, é o privilégio de terem sido regenerados. É isso que o versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Os crentes, irmãos, esses indivíduos, os peregrinos, aqueles que estão caminhando em uma terra que não são dele, eles estão em uma pátria que não pertencem a ele. Nós já falamos sobre isso, que a pátria do cristão, a pátria daqueles que servem a Deus não é aqui, é um outro local. Vocês já estão inteirados a respeito disso. Esses indivíduos, diferente de todos os outros indivíduos do planeta Terra, eles foram vivificados. Eles têm de fato uma nova vida. É o que o texto testifica a respeito de nós. E uma pergunta simples deve ser feita: por que esses peregrinos foram regenerados? Por que eles foram regenerados? A resposta, meus irmãos, é que os eleitos de Deus fazem parte de uma massa caída. E o estado espiritual dessa massa caída era de morte espiritual. Não havia vida em nós. Nós, os crentes em Jesus e os peregrinos que estarão ouvindo essa exposição e estarão lendo esta carta, antes eles andavam em trevas. Antes eles estavam sem Deus, sem paz e sem salvação. O estado desses indivíduos, embora tenham sido eleitos desde toda a eternidade, embora tendo sido eleitos, esses indivíduos ainda assim faziam parte de uma massa caída. Esses indivíduos estavam debaixo da ira de Deus. É o que diz João capítulo 3, a partir do versículo 16. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. E isso se deve por causa da queda. A Bíblia apresenta os homens, irmãos, exatamente nesse estado. Estado de inimizade com Deus. Estado de mortos espiritualmente. Nós, de fato, vivemos no meio de zumbis. Nós, de fato, vivemos no meio de pessoas que estão mortas. É assim que a Bíblia apresenta. Vocês se lembram, por exemplo, quando o próprio Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto que estava no meio do jardim, porque se esse comesse, no dia que ele comesse, ele iria o quê, irmão? Morrer. E morte ali, tanto é o estado espiritual. O que é morte? É a separação de Deus do homem. Antes o homem estava reconciliado com Deus. Antes a humanidade estava unido a Deus. Mas quando o pecado entrou na humanidade, a humanidade separou-se de Deus.
fazendo com que o seu estado não fosse mais estado de vida para com Deus, mas de morte para com Deus. Toda a humanidade estará assim. E nós nascemos nesse estado. Nós nascemos nesta condição. Cada indivíduo que nasce nesse mundo, já nasce? Vamos lá, irmãos. Cada indivíduo que nasce nesse mundo, já nasce morto. Morto. A diferença é que ele vai feder cada vez mais. Se ele morresse ali, bebezinho, ele morria fedendo menos. Mas ele vai vivendo, e cada vez ele vai mostrando a sua mortandade. Isso é o ser humano, irmãos. Isso éramos nós. Nós estávamos nesse estado. Veja o que diz o próprio Pedro, no capítulo 2. E no versículo 9, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, olha só, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o que Pedro estava dizendo? Que o nosso antigo estado era um estado de trevas. Até que a luz chegasse sobre nós, até que fôssemos regenerados, o nosso estado era estado de trevas. Era no mundo de impiedade que nós estávamos. Antes do Espírito Santo aplicar na nossa vida a obra da regeneração, nós andávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Olha o que diz ainda no versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Olha o que Pedro diz. Antes vocês nem sequer eram povo. Ou seja, povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus, porque receberam as misericórdias. Capítulo 4, capítulo 2, irmãos. Ainda, e versículo 23. Veja o que diz. Capítulo 4. Capítulo 2, irmãos. Pois vocês eram, esse verbo aí ser, ele está onde, irmãos? No passado. Pedro está escrevendo para esses peregrinos e mostrando para eles qual era o estado deles. No primeiro texto nós vimos que Pedro disse que eles antes andavam em trevas. Esse era o local em que eles estavam. Mas a luz brilhou sobre ele. Agora nesse versículo, o próprio Pedro diz para esses peregrinos que antes eles eram como ovelhas desgarradas. Eles eram eleitos, sim. Só que eram eleitos desgarrados. Eles foram escolhidos, sim, mas eram escolhidos que estavam em trevas, escolhidos que estavam desgarrados. Por isso eles precisavam sair desse estado, meus irmãos. E continuemos nessa mesma tônica, lendo o capítulo 4, versículo 3 e versículo de número 4, para a gente entender de forma detalhada isso. Olha o que diz no versículo 3 do capítulo 4. Veja que eu estou lendo a mesma carta. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Pagãos aqui, ó, no contexto neotestamentário, o que era pagão? Pagão era aquele, no contexto do Antigo Testamento, pagão era aquele que não fazia parte do povo judeu. No contexto neotestamentário, no contexto do Novo Testamento, pagão é aquele que não foi regenerado. Pagão é aquele que não faz parte da igreja de Cristo. Pagão é aquele que não recebeu Cristo como Senhor e suficiente Salvador de sua vida. Pagão não é aquele que não se batizou quando bebê. Não. Pagão é um indivíduo que não recebeu Cristo como Senhor da sua vida. Esses são os pagãos. Mas não é pagão de pagar não, irmãos. É pagão de viver na impiedade. 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farra e na idolatria
repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insulta. O que Pedro estava dizendo? O antigo estado de vocês era um estado em que vocês faziam parte do contexto pagão. Então, está explicado aqui, irmãos, a pergunta, está respondida a pergunta: por que os eleitos precisavam ser regenerados? Porque eles estavam mortos. Meus irmãos, esse é um privilégio que os crentes desfrutam. A Bíblia trata a humanidade exatamente desta forma. Há duas categorias de humanos no planeta Terra: a categoria daqueles que são regenerados e a categoria daqueles que continuam na impiedade, daqueles que continuam mortos em seus delitos e pecado. A categoria daqueles que vivem uma vida que agrada a Deus e a categoria daqueles que não vivem uma vida que não agrada a Deus. Não existe um meio termo. Aí, como diz uma certa pessoa aí, ou é de Deus, ou é dele mesmo, né? Não vou falar o nome dele não para dar ibope para ele não. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Vivendo num estado de morte espiritual, esses peregrinos foram trazidos à vida pela poderosa palavra de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, na mesma carta, capítulo 1, versículo 23. Vejam, vocês quem? Os peregrinos. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas por uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vejam como foi que Deus trouxe esses indivíduos à vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Em um dado momento, quando todos nós estávamos em trevas, quando todos nós fazíamos parte da fileira dos pagãos, quando todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, as nossas experiências são diferentes. Mas, por exemplo, nós entramos em uma igreja, nós entramos em um contexto em que de repente alguém anunciou o evangelho, e a poderosa palavra de Deus transformou o nosso estado, que era de morte, para um estado de vida, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós desfrutamos desse tão grande privilégio, e por essa razão o louvor a Deus deve ser uma realidade em nossas vidas, pelo simples fato de não mais fazermos parte da sociedade de zumbis. Nós não somos mais zumbis. Já assistiram The Walking Dead? Resident Evil? Não, pastor, Cruz Credo, assiste essas coisas não. Tá bom. Nós não fazemos mais parte da sociedade de zumbis. Hoje nós temos vida, irmãos. Hoje nós temos vida. Foi-nos dado o privilégio de viver agora. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Nós, de fato, agora fazemos parte de uma sociedade viva, de um povo vivo. Não mais estamos em trevas, mas estamos em luz. Não estamos mais mortos, mas estamos vivos. Não somos mais pagãos, mas agora pertencemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso glorificamos a Ele. Por isso nos reunimos aqui todos os domingos para abrir os nossos lábios e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou os meus pés numa rocha firme, colocou em meus lábios um cântico novo, um hino de adoração ao Senhor. Esse é o estado dos peregrinos. Se você é um peregrino, se a sua pátria não é aqui,
Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse é seu privilégio. Você não está mais morto, mais vivo. Agora, uma outra pergunta precisa ser respondida com base nesse primeiro privilégio, que é o privilégio de ser regenerados. Por causa de que os peregrinos foram regenerados? Veja que o versículo 3 continua dizendo o seguinte: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Qual é a base da nossa regeneração, irmãos? O que possibilitou sermos regenerados? O texto diz, o texto explica. A demonstração máxima da misericórdia de Deus foi revelada através da vida, da morte e ressurreição do Filho de Deus. Foi na vida de Jesus, foi na morte de Jesus e na ressurreição do nosso Senhor Jesus que a misericórdia de Deus foi demonstrada, que a graça de Deus foi revelada. Essa vida, essa morte e essa ressurreição possibilitou-nos sermos regenerados. Se o Deus Filho não tivesse se encarnado, não tivesse vivido a nossa vida, não tivesse morrido por nós, não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós não teríamos condição de nos auto-regenerar. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos possibilitou sermos regenerados. É isso que Paulo diz, meus amados irmãos, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses. Aí primeira vez que a gente foge do texto em questão. Mas vejam que foi exatamente essa vida de Jesus, vivendo a nossa vida, que traz para nós essa regeneração. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha o que Paulo está dizendo, irmãos, olha o que o texto está dizendo, que embora sendo Deus, Paulo está falando de quem? Paulo está falando da segunda pessoa da Trindade. Paulo está falando do Deus Filho, que é Deus eternamente, que tem todos os atributos do Pai e todos os atributos do Espírito Santo. Paulo está dizendo que esse Deus, que é o Deus Filho, mesmo estando em forma de Deus, mesmo se achando igual a Deus, ele não se apegou a esse estado. Mas o que foi que ele fez, irmãos? Ele se esvaziou. Ele saiu desse estado de glória, esvaziando-se ao ponto de chegar à situação de servo. É isso que o texto diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olhe, esse Deus saiu de seu estado de glória, onde todos adoravam a Ele. Ele veio para um estado de servo, onde agora ele servia aos outros, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está mostrando para nós que esse Deus, que se encontrava em uma forma de glória, não se apegou a isso, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua manifestação da sua graça, ele se esvazia desse estado, vindo a ser como nós, e sendo como nós, ele carrega a nossa culpa. Ele leva sobre os seus ombros a nossa culpa. Ele vive a nossa vida, leva a nossa culpa e morre na cruz por nossa causa. O que nos possibilitou sermos tirados do estado de morte
foi exatamente o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, irmãos. Meus irmãos, essa é uma notícia que deve vir ao nosso coração e no coração dos peregrinos como uma notícia alegre. Os peregrinos foram regenerados por causa dessa misericórdia manifestada por Deus através de seu Filho Jesus. Quando seu Filho Jesus fica em um estado de humilhação, feito nós, a vida, morte e ressurreição do Filho de Deus preparou um caminho da regeneração daqueles que agora são odiados pelo mundo. Escute, o fato de você ser regenerado não se deve a você. Nós não nos auto-regeneramos. O fato de termos sido regenerados se deve conforme a misericórdia do nosso Deus. Amém, irmãos? Primeiro privilégio que nós temos, o privilégio de sermos regenerados. E por que precisávamos ser regenerados? Porque estávamos mortos, porque andávamos em trevas e porque fazíamos parte das fileiras dos pagãos. Mas Ele nos regenerou através do quê? Da pregação da palavra de Deus. E por causa de que fomos regenerados? Por causa da misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia, nada vem de nós, não há mérito nenhum em nossa salvação, não há mérito nenhum em nossa regeneração. Nós somos privilegiados, sim somos, mas não por causa das nossas obras, não por causa daquilo que fazemos. Se você acha que conquistou a regeneração por causa daquilo que você fez, você está redondamente enganado. Você é privilegiado por causa da regeneração? Mas tudo isso se deve ao fato de Jesus ter saído do seu estado de glória, colocado-se num estado de humilhação, e tendo estado nesse estado, Ele se humilha mais ainda, e vai até a morte de cruz, para que você pudesse ter vida. Ele morre para que você pudesse ter vida. Ele rejeita a vida, Ele entrega a sua própria vida para que você pudesse ter vida com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho e esse é um fator preponderante para todos nós vivermos uma vida vitoriosas. Mas preste atenção, irmãos. Essa regeneração, ela tem um alvo. Continuemos o texto, por favor. Para que somos regenerados? Qual é o segundo ponto da nossa regeneração, do privilégio da nossa regeneração? Nós já sabemos que fomos regenerados, e isso é um privilégio. E eu quero abrir um parênteses aqui. Você que está aqui hoje, que ainda não se tombou aos pés da cruz. Você que está aqui hoje. Pastor, mas eu já me batizei, eu estou nem aí. Se você é batizado nas águas, se você faz parte dessa igreja. Fazer parte dessa igreja não significa que você é peregrino. Fazer parte dessa igreja apenas diz que você é membro dela. Mas se ainda em seu coração resta uma irreconciliação para com Deus, aqui vai um conselho para você esta noite. Rejeite sua vida de pecado. Pare de lutar com suas próprias forças. Tombe-se aos pés da cruz e receba Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida hoje. Hoje. Diga para Ele: Senhor, rejeito a minha vida de pecado e hoje resolvo viver somente para Ti. Esse é o conselho que eu lhe dou. Porque se você não sair desse estado de pecado, a Bíblia diz que você está num estado de ira. E um dia, a ira de Deus descerá e será descarregada sobre todos aqueles que não se tombaram aos pés da cruz. Por essa razão nós somos privilegiados, irmão. Mas tem um segundo privilégio. Que segundo privilégio é esse? O privilégio de sermos herdeiros. Olha o que o texto diz, irmãos. Veja o que o texto diz. Continuação do versículo 4. Vocês foram regenerados para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor.
Vejam, meus irmãos, olha o quadro aqui. Tente entender o quadro comigo. Deus Pai escolhe na eternidade aqueles a quem Ele quer presentear ao seu Filho. Esses indivíduos estão mortos em seus delitos e em pecados. Então Deus Filho resolve morrer por esses indivíduos. Morrendo por eles, abre-se então a possibilidade desses indivíduos serem reconciliados com Deus e regenerados. É aí que entra a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, em um dado momento das nossas vidas de trevas, aplica a mensagem da cruz na nossa vida, então nós saímos do estado de morte para um estado de vida. Agora somos regenerados. Mas a pergunta é: fomos regenerados para quê? Para que fomos regenerados? O texto diz: nós fomos regenerados para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A regeneração operada de forma extraordinária por Deus na vida dos eleitos fez com que esses eleitos tivessem o direito, meus irmãos, de serem chamados filhos de Deus. Mas pastor, todos não são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é outra categoria, irmãos. Filho de Deus é outra classe. Todos os seres humanos fazem parte da obra criadora de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas só existe uma classe de pessoas que são filhos de Deus. Onde está isso na Bíblia, pastor? João capítulo 1, abra comigo, por favor. Bom, se você não crê na Bíblia, tudo bem. Aí isso aqui não tem nada a ver com você. Mas se você crê na Bíblia, essa é a verdade para você esta noite. João capítulo 1. Versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Nós estamos falando dos privilégios dos peregrinos. E o primeiro privilégio é que esses peregrinos foram regenerados, tirados de um estado de morte para um estado de vida. O segundo privilégio é que esses peregrinos são herdeiros. Herdeiros de alguma coisa. Veja o que diz o versículo 10 do capítulo 1. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Perceba, meus irmãos, de que mundo João está falando aqui, irmãos? É o mundo natureza ou o mundo das pessoas? Quem foi que não conheceu Jesus? Foi as pessoas ou foi a natureza? Você se lembra quando Jesus dizia assim: acalma-te, mar? E o mar fazia o quê? O que a natureza estava dizendo? Reconheço que tu és Deus. Quando, por exemplo, Jesus chama Lázaro para a vida, quando Lázaro está morto, o que a natureza está dizendo? Reconheço que ele é Deus. Então, João não está falando da natureza. Mundo aqui é as pessoas. E vejam o que o texto está dizendo. Aquele que é a palavra estava no mundo, entre nós. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, que mundo? As pessoas não conheceu. Aí o versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, o que, irmãos? Filhos de Deus. O que significa que antes eles não eram. Só se dar o direito a esses indivíduos de se tornarem filhos de Deus quando esses recebem Cristo, quando esses creem que Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Quando isso acontece, dá-se o direito a esses indivíduos deles serem chamados filhos de Deus. Logo, o mundo não é filho de Deus. Todas as pessoas não são filhos de Deus. Se não são filhos, não são herdeiros. Se são filhos, são herdeiro. Um pai armazena uma herança para o
filho. Quem não é filho, não tem herança. Quem é filho, tem herança. É isso que Pedro está dizendo, que nós fomos regenerados, nós fomos trazidos da morte para a vida, para então, através dessa regeneração, fazendo parte da família de Deus, sermos herdeiros daquilo que Ele preparou para nós. E essa herança, irmãos, tem características. Todo crente é herdeiro. Escute o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. Todo crente que eu estou dizendo não é toda pessoa que faz parte da igreja. Vocês sabem disso, né? Todo crente que eu estou dizendo é todo peregrino. Todo aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor. Todo aquele que caminha no caminho da fé. Todo aquele que se submete às orientações das Sagradas Escrituras. Todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, amam mais do que a sua própria vida. Esses são peregrinos, esses são maltratados pelo mundo, mas esses têm o privilégio de quê? De terem sido regenerados. E de que mais? De serem herdeiros. Há uma herança guardada para eles. Meus irmãos, e essa informação, ela é tão preciosa para esses indivíduos, vocês não imaginam quando. Mas vamos ver aqui quais são as características desta herança. Essa herança, primeiro, ela é imperecível. É o que diz o texto no capítulo 1 e no versículo de número 4. Para uma herança que jamais poderá perecer. O que não pode perecer é algo imperecível. A palavra afetaton, traduzida por perecer, significa algo que não apodrece, algo que não se deteriora. Escute, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Você, igual aos peregrinos que estão sofrendo por causa da sua fé, Deus está falando para nós esta noite, que aqueles que foram trazidos da morte para a vida, foram trazidos para um objetivo, foram trazidos para terem uma herança, e essa herança que está guardada para esses indivíduos, é uma herança que não apodrece, é uma herança que não se deteriora, é uma herança que não perece. A herança reservada para aqueles que estão peregrinando no caminho da fé é essencialmente durável, imperecível. Tudo que nós temos deste mundo se acaba. Tudo se acaba, tudo perece, tudo envelhece, tudo vai embora. Não é assim, irmãos? Tudo que nós conhecemos vai embora. Todas as heranças que são conquistadas aqui, todas elas perecem. Imagine um homem que passa a vida toda trabalhando, meu Deus, de sol a sol, ele consegue angariar uma grande riqueza, e então ele morre, deixa a sua herança para os seus filhos. O que seu filho vai fazer? Notaram? Eles começam a delapidar toda essa herança, e essa herança começa a se acabar. Tudo nessa vida se acaba. Entretanto, escute o que eu vou dizer para você essa noite. Entretanto, a herança que o Pai guardou para os seus filhos é uma herança imperecível. É uma herança que não se acaba. É uma herança que não se deteriora. Mas não apenas isso, irmão. Essa herança também é imaculável. O texto diz que Ele nos regenerou para uma herança que jamais poderá macular-se. E a palavra amiantos, aqui traduzida por sem mácula, significa algo que é absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. A herança guardada pelo Pai para os peregrinos que estão sofrendo por causa da sua fé, ela não perece, ela não se acaba, e ela é simplesmente imaculável, ela não se suja.
aqui tudo se suja, aqui precisa ser limpo, nós precisamos a todo momento estar limpando aquilo que temos. Entretanto, a herança guardada por Deus para os seus filhos é limpa por essência, é pura por essência. Mas não apenas isso, irmãos. Essa herança, ela não perde o seu valor. O texto diz, para uma herança que jamais poderá perder o seu valor. A palavra amarantos, traduzida por imarcessível, significa algo que não perde o seu valor, algo que não murcha. A herança reservada para aqueles que estão andando no caminho da fé, ela permanece no mesmo frescor do começo. Ela foi arquitetada, ela foi projetada, ela é limpa por natureza, ela é imperecível por natureza, mas o mesmo cheiro que antes ela tinha, ela continua tendo. O mesmo valor que antes ela tinha, ela continua tendo. Aqui, todas as moedas, elas aumentam o seu valor ou elas perdem o seu valor. É tendência das nossas moedas tudo isso. Tudo se acaba, tudo perece, tudo desvanece, tudo murcha. Mas a herança guardada por Deus para os seus filhos jamais perece, jamais perde o seu valor e jamais pode ser imaculada. Meus irmãos, talvez isso não faça diferença para você, mas para esses crentes que estavam sendo perseguidos, maltratados por causa da sua fé, para esses crentes que estavam perdendo as suas propriedades, as pessoas estavam os perseguindo e eles estavam tendo que sair de seus lugares, perdendo sua casa, perdendo aquilo que eles haviam conquistado, tudo aquilo que tanto eles haviam trabalhado, agora de uma hora para outra eles estavam perdendo. Então Pedro escreve para eles dizendo: não se preocupe vocês que estão sofrendo por causa da sua fé, porque o Deus de vocês, o Deus que escolheu vocês, simplesmente Ele tem guardado uma herança para vocês, que é imutavelmente, incomparavelmente diferente da herança que vocês têm perdido. Do que vocês têm perdido? Vocês têm perdido dinheiro, vocês têm perdido posse, vocês têm perdido casa, mas há uma herança que não perde seu valor, que não se suja e que simplesmente é imperecível. Meus queridos irmãos, o que o apóstolo Pedro está ensinando a esses crentes e a todos os outros que virão subsequentemente é que por causa de nossa fé nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, mas cada crente, cada peregrino, cada pessoa que foi tirada do estado de morte para a vida, deve esticar o pescoço. É isso que a palavra esperança significa. Talvez você não saiba, mas a palavra esperança significa levantar a cabeça e esticar o pescoço para aquilo que está à frente. O que Pedro está dizendo? Quando vocês estiverem se desanimando, levante-se, estique o pescoço e olhe além do horizonte aquilo que está guardado para vocês. Aquilo que está guardado para vocês é incomparavelmente superior àquilo que vocês estão perdendo. Vocês hoje estão perdendo casa, vocês hoje estão perdendo propriedade, mas há uma herança guardada nos céus para vocês. Meus irmãos, esse é um privilégio que sinceramente o nosso coração deve jubilar de alegria, porque aqui nós podemos perder todas essas coisas. Mas eu encerro esse ponto dizendo, aquele provérbio é verdadeiro: o que é do homem, o bicho não come. O que nós aprendemos com esse texto? O que está guardado para você, o diabo não vai lá e toma. Ah, pastor, eu tenho tanto medo do diabo tomar a minha herança. Ah, não toma. Não toma a tua herança, porque a tua herança é para você. E o que é seu não murcha, o que é seu não perece,
o que é seu não perde o valor. O que é seu, o que o próprio Cristo disse, lá, a herança que está guardada para vocês, a traça não corroem. Os ladrões não minam e nem roubam. Meus irmãos, meus queridos irmãos, quando estivermos sofrendo, lembremos disso. Quando estivermos padecendo, quando estivermos tendo que sofrer as mais terríveis provações, quando as lágrimas estiverem escorrendo sobre os nossos olhos, estiquemos os nossos pescoços, levantemos as nossas cabeças e olhemos para um horizonte que está acima dos nossos olhos, porque está guardado para nós uma herança imperecível. E como diz o hino lá 509 da harpa, quando o Jordão passarmos unido, nós encontraremos uma herança depois desse Jordão. Caminhe no deserto, caminhe no deserto, caminhe no deserto, sofra o que tiver que sofrer, mas saiba que há uma Canaã preparada para aqueles que estão peregrinando o caminho da fé. Esse é um privilégio, irmãos. Primeiro privilégio, somos regenerados. Segundo privilégio, somos herdeiros de Deus, somos herdeiros de Cristo. E eu termino dizendo que há um último privilégio nesse texto, do versículo de número 4 e 5. Vejam, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Olha, escute, o que o autor está dizendo? Essa herança está onde, irmãos? Essa herança está onde, irmãos? Nos céus. Está no céu, não é aqui. Está nos céus. Onde é o céu? É a nossa pátria. Aqui é a nossa pátria? Por isso que nós não devemos desfrutar da nossa herança aqui. Aqui não é o nosso lugar. Quem desfruta da sua herança aqui, quem é? Os pagãos, os ímpios, os que estão em trevas. Nós aqui só somos forasteiros. Nós aqui só somos peregrinos. A nossa pátria é em outro lugar. Então a nossa herança está lá, está guardada lá. Ah, pastor, então eu já sei que a minha herança está guardada lá, mas o problema não é a minha herança, porque eu sei que Deus jamais vai deixar com que alguém tome a minha herança, mas o problema sou eu, pastor. Como eu já não estou lá, eu tenho dúvida, pastor, de que se eu vou continuar na peregrinação. Tenho dúvida, a minha herança está guardada, mas será que eu estou guardado? Essa é a pergunta que agora Pedro vai responder, irmãos. Terceiro privilégio. Primeiro privilégio, fomos regenerados. Segundo privilégio, somos herdeiros. Terceiro privilégio, estamos seguros. Olha só o que diz a continuação. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Vocês quem? Vocês, peregrino, que mediante a fé, vocês são quem, irmãos? Protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Você já sabe que o último tempo é esse, né, irmãos? Embora a felicidade dos peregrinos esteja segura no céu, eles ainda estão na terra, e por estarem na terra, eles são suscetíveis a grande diversidade de tentações, misérias e debilidade. Esses peregrinos ainda são fracos, esses peregrinos ainda são pecadores, esses peregrinos ainda estão enfrentando muitas tentações. E se essa é a condição desses peregrinos, pode surgir no coração desse peregrino a seguinte pergunta: será que eu chegarei lá? Será que eu estou seguro? Pedro diz: está. Tanto a herança de vocês está guardada, como vocês estão protegidos pelo poder de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, e aqui é interessante, eu sei que vocês não têm responsabilidade nenhuma de entender algumas palavras no grego original, mas às vezes, quando a gente traz essas palavras e a tradução dela, elas traz para nós um entendimento melhor.
E a palavra que Pedro usa aqui para protegidos é a palavra phrorein, que significa protegidos. E essa palavra era usada normalmente em um ambiente militar para explicar como uma sentinela guardava o acampamento. Por exemplo, quando o capitão ou alguém encarregado por liderar uma certa guarnição ordenava com que uma sentinela guardasse o acampamento, era essa palavra que o capitão usava: esteja atento, vigie o acampamento. Pedro está dizendo que o nosso Deus não guarda apenas a nossa herança, não guarda apenas aquilo que nós temos guardado no céu. O Deus dos peregrinos vigia a todo tempo e a todo instante os passos dos peregrinos, irmãos. Protege. Neste caso, Pedro deixa bem claro para estas pessoas que a vida deles está guardada por Deus, que atua como uma sentinela, vigiando a todo instante cada um de seus passos. Então escute o que eu vou lhe dizer para você. Eu sei que faz parte da nossa debilidade, da nossa fraqueza, ter muitas dúvidas, porque nós pecamos. Nós caímos. Todo culto é feito aqui uma oração a Deus, pedindo para que Deus perdoe os nossos pecados. É um fato isso. O apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, porque todos pecam, mesmo os filhos de Deus, mesmo os que fazem parte da família de Deus, mesmo aqueles que já foram regenerados, eles têm que conviver com a realidade de que pecam. Isso é uma verdade. Mas a palavra de Deus diz que o justo cairá 7 vezes, mas 6 vezes Deus vai levantar ele? Não, o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Nossos passos, nossa vida está guarnecida por Deus, está guardada por Deus. Não há nenhuma queda, não há nenhum pecado, não há nenhum vacilo da nossa parte que pegue Deus de surpresa. Ah, Gileade, rapaz, tu me pegou de surpresa, não esperava isso de você. Gileade, o meu filho morreu por você, o Espírito Santo te regenerou, te colocou na minha família, e eu te aceitei como filho, e rapaz, eu não esperava isso de ti. Não há nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma queda, nenhum vacilo da nossa parte que pegue Deus de surpresa. Deus já sabe de tudo da nossa vida, o que se passou, o que está passando e o que vai se passar. E por causa disso, Ele diz para mim e para você: eu te aceitei antes, te aceito agora e sempre vou te aceitar no futuro. Por quê? Porque eu já te escolhi no passado. Meu filho morreu por você, e o Espírito Santo já te colocou na família. Você é meu filho. O que está guardado para você não pode ser dado mais para ninguém. Por isso eu prometo a você guardar você em cada passo no deserto. Isso não alegra você, irmãos? Meus irmãos, a segurança da nossa salvação não está em nossas mãos frágeis. Se você acha que é você que vai se segurar até o final, coitado de você. Eu vou fazer como a Filó: ó coitado. Se você acha que a sua salvação, que a sua herança depende do teu esforço, coitado de você. Eu não estou dizendo que você não vá se esforçar, eu acho que você está entendendo isso. A segurança da nossa salvação não repousa nas nossas mãos, irmãos. A segurança da nossa salvação repousa nas mãos de Deus. Foi Deus quem planejou tudo. Você consegue enxergar esse plano perfeito dele. A herança já está guardada e não pode ser dada a mais ninguém, só pode ser dada a você. E como só pode ser dada a você, Deus promete a você que nada e nem ninguém
pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Mas pastor, e o futuro? Nem as coisas do presente, nem as do porvir poderão separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segurança da sua salvação repousa nas mãos de Deus. A Ele pertence a salvação e Ele a deu aos seus filhos. A dando aos seus filhos, Ele prometeu a eles uma herança. E Ele carimba o seu passaporte de que lá no céu Ele pessoalmente vai entregar a você essa herança que está guardada unicamente para você. Aleluia. João capítulo 10, versículo 25, narra muito bem esse contexto. João capítulo 10, versículo 25 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha o debate de Jesus. Jesus debatendo com aqueles que não acreditavam nele. Jesus debatendo com aqueles que não confiavam em Jesus. Jesus está dizendo: eu já disse a vocês quem eu sou, mas vocês não creem e nem vão crer. Por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Você já sabe, eu já lhe disse. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas fazem o que, irmãos? Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Por que elas jamais perecerão, irmãos? Meu Pai, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Escute, aonde as ovelhas estão? Nas mãos de Jesus. Ah, pastor, mas é porque você não conhece o diabo. Realmente não conhece, irmãos. Quem é o diabo para Jesus? Quem é o diabo para Deus? Você acha que o diabo pode lhe arrancar das mãos de Jesus? Não, Jesus diz que ninguém pode arrancar as suas ovelhas da sua mão. 29, meu Pai, foi meu Pai quem as deu para mim. Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meus irmãos, eu estava falando com a minha esposa, acho que foi sexta-feira, terminando esse sermão e fazendo as aplicações. Eu disse: minha filha, é muito bom para ser verdade. Cada vez que a gente mergulha nessas verdades eternas, a gente se sente cada vez menor, minúsculo, e cada vez mais uma coisa sobe ao nosso coração, dizendo: isso é muito bom para ser verdade. Deus guardou uma herança para mim, uma herança que não perece, uma herança que não suja-se, uma herança que não murcha, mas não apenas uma herança. Ele fez uma coisa para o outro. Assim como a herança está para o herdeiro está para a herança. Aqui os herdeiros podem perder a herança, sim ou não, irmãos? Sim, pode perder a herança. Mas
A herança que está guardada para nós é simplesmente, inevitavelmente, para nós. A herança está para os herdeiros. E os herdeiros estão para a herança. Por causa de quem? Das mãos de Deus. Por isso a gente canta aquela música, ó. Pai, segura minha mão. Vamos? Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Pai, o mundo é tão cruel. Ele quer me jogar no chão. Você tem medo de cair? Eu tenho. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Esse é o medo dos crentes. Cada crente, cada peregrino tem medo de cair. Porque cair é desagradar a Deus. Por isso todas as vezes nós oramos: Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. E sabe o que Deus diz? Filho, você está seguro. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Os privilégios que os peregrinos têm eles são regenerados, eles são herdeiros do Pai, e eles estão seguros e guardados até o final da sua peregrinação. Sabendo disso, só nos resta terminar este sermão como Pedro iniciou essa dissertação. Vamos, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.